Glória a Deus. Amém. Estão prontos? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué. Aleluia. Josué, capítulo 3. Aleluia. Deus tem em vista te enquadrar hoje à noite. Amém? Você sabe aquela... É enquadrar mesmo que chama, né? Quando a câmera fecha numa só pessoa. Amém? Quando a câmera fecha em uma só pessoa, Deus quer fazer isso com você. No meio dessa multidão, Deus quer te enquadrar. Você está pronto para isso? Deus quer ter uma conversa direta com você hoje. Tem algumas coisas, como um pai com um filho, que ele diz: senta aqui, quero conversar com você hoje. Amém? Sente aqui, eu quero conversar com você hoje. Então, por mais que tenha pessoas do seu lado, eu quero que você tenha essa expectativa nessa ministração. Deus me convidou para ter uma conversa com Ele hoje. E Ele vai começar falando. Eu estou aqui apenas como intérprete, como porta-voz. Um sentimento veio ao meu coração para essa mensagem, e eu vou deixar fluir esse sentimento de pai querendo ajudar os filhos. Amém? Alguns filhos perdidos em suas decisões, em seus posicionamentos, em suas responsabilidades. E o pai com cuidado, sabendo o futuro desse menino, dessa menina, está comprometido. E eu preciso rápido me colocar no caminho dele. Eu preciso rápido, dar essa chance, dar essa oportunidade, dessa conversa, olho no olho, na esperança de despertar a sensatez para os posicionamentos necessários. Estão comigo? Aleluia. Versículo 5 do capítulo 3 de Josué. Tem uma instrução aqui. E em cima disso, vamos conversar algumas coisas. Versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Conhecendo o caráter de Deus, ou percebendo o caráter de Deus naquilo que está revelado nas Escrituras, eu te pergunto: o trabalho de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus é para promover coisas boas para o nosso futuro? Ou Deus trabalha dos dois lados? Deus tanto trabalha para promover coisas boas, como Ele também trabalha para promover coisas ruins. O que é que você pensa? Já está definido isso sobre você? De que lado Deus está? Jesus mesmo deu testemunho dizendo: não há ninguém bom senão Deus. Nas epístolas diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz também: provai e vede que Deus é bom. Eu gosto de confiar, irmãos, nos testemunhos. Eu acho que são testemunhos demais, de pessoas altamente responsáveis, testificando: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Para que eu chegue na minha falta de experiência e diga: eu ainda estou em dúvida se Deus é bom. Eu acho que é maturidade acolher as instruções aqui. Eu concluo: Deus é bom. Eu acolho: Deus é bom. Então eu não posso conceber a ideia de Deus ter um planejamento de coisas ruins para o meu futuro. A Bíblia
tem todas essas respostas, mas podemos destacar alguns pontos. A Bíblia diz, por exemplo, que aquele que não poupou o seu próprio filho, e a gente sabe o que diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não tenha coisas ruins, mas tenha o quê? Vida eterna, coisas boas, funcionamento. Deus deu Jesus para a gente não ter um futuro ruim. Ele deu Jesus para a gente ter um futuro bom, de vida. Jesus pode dizer também, eu vim para que vocês tenham vida, em que proporção? E vida abundante. Vida ampla, mais do que se pode absorver. Essa é a ideia da Bíblia. E a Bíblia é o documento oficial que rege a verdade sobre Deus. Toda bondade, Deus amou ao ponto de dar. E você sabe que dar Jesus não foi algo simples. Isso é uma demonstração muito forte. E Romanos diz que diremos, pois, a todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus tem intenção de promover o bem na nossa vida, se Deus tem um planejamento de coisas boas nas nossas vidas, estão comigo? De se Ele não poupou Jesus, como Ele vai poupar as outras coisas? Estão comigo, gente? Ele não está poupando bens. O desejo de Deus é que você seja alcançado por todo o bem. Infelizmente a gente vive numa cultura, sei lá, se é o sistema, mas é o do mundo com certeza. Quando a gente fala de bem ou bens, está pensando logo em quê? Dinheiro, casa, carro. E a maioria das pessoas já fecha o coração dizendo, Deus não está com a intenção dessas coisas. Gente, bem é bem mais abrangente. Casa, carro, todas essas coisas, isso é a cobertura do sorvete. Cobertura só presta se tiver sorvete. Ninguém chega numa sorveteria dizendo, quero sorvete, não, só cobertura. Nunca vi ninguém dizendo isso. Porque cobertura não tem sentido se não tiver a parte principal. Há bens antes de carro, casa e dinheiro. O que dizer de paz? Quanto pessoas não pagariam para ter paz? E paz é um bem que Deus quer fazer. E paz é aquele bem que foi projetado em abundância. Amém? É aquele bem que cada um precisa levar para casa. É aquele bem que você faz para ser aquele cartão, né, de chegada, de recepção. Jesus disse, na casa em que chegar, você declara o quê? Paz nesta casa. Olha o que Ele quer, é em abundância. Ele não mandou poupar. Às vezes, né, Raul, a gente vai evangelizar com pouca literatura e a instrução é essa, não entregue para qualquer um não. Entregue para qualquer um não, veja se realmente ele quer pegar. A paz não, Jesus disse, entregue assim, na casa em que chegar, paz nesta casa. Se houver recepção, pousa. Se houver resistência, volta. Mas não é por falta de Deus querer dar. Isso me deixa maravilhado, mostrando a disposição do coração de Deus. Quem dificulta receber é o povo, não é Deus querer dar. Porque poderia ser assim, vá para casa e espere eu dar o sinal, se é para liberar a paz nessa casa ou não. Ele se libera, tem muito, né?
Tem que reter, não, libera. Chegou na casa, paz nesta casa. Se houver recepção, pousa. Isso é um bem que Deus quer na nossa vida, paz. E não é essa paz que o mundo dá, não, que só fica evidente quando tudo vai bem. Essa é shalom, algo completo, bem-estar, saúde, prosperidade, harmonia. É algo concentrado, é algo forte. Amém? Shalom, algo completo. A paz que excede todo o entendimento, que tem a capacidade de guardar o teu coração e guardar a tua mente. É esse o bem, ou um dos benefícios desse bem adquirido por Deus. Paz. Amém? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisas, um poder, né? A Bíblia fala de força. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala do Espírito Santo que foi dado. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita naquele que nasceu de novo. Eu te pergunto, isso é pouca coisa? Isso é o bem providenciado por Deus. Habita em nós. Olha tantas coisas da parte de Deus já concedido. Queria levar você para outro texto. Aleluia. Se você me ajudar, essa mensagem vai ser curta. O que faz uma mensagem ser curta? Você entender logo. Às vezes o pregador fica rodeando, porque você não ajuda. Então diga para a pessoa que está do seu lado, entenda logo aí. Aleluia. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. Deus falando aqui. Jeremias 29, 11. Ele diz: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu é quem sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, a vosso respeito, né? É abrangente. Pensamentos de quê? De paz e não de mal. Deus está dizendo, eu é quem sei que pensamento eu tenho a teu respeito. Eu estou falando com quem? Lembra que você está enquadrado? Estou falando com você. Isso é uma conversa que Deus quer com você, não é com um grupo aqui. Com quem Deus está falando? É com você. Todos, sem distinção. Qual é o pensamento que Deus tem a teu respeito? Paz. O que é paz? Shalom. Algo completo. Bem-estar. Saúde. Prosperidade. Harmonia. Esses são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Para dar o quê? O fim que você deseja. Nós ansiamos, todo o ser humano tem algo de Deus nele, que tem esse anseio por vida, por funcionamento, por satisfação, por alegria. Por que pessoas vão para as drogas? É fome, é sede, e eles querem saciar. Por que vão para o sexo, a prostituição, o sexo desordenado? É fome, é sede. Só que eles estão buscando em uma fonte que não pode saciar. Aquilo que Jesus disse para aquela mulher: mulher, quantos maridos, vai chamar o teu marido? E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: tu falasse bem, porque tu já tivesse 7, 5, já aumentei 2. Amém.
Eu estava distraído olhando para um cachorro ali saindo da igreja. Quem sai no meio do culto é cachorro, viu, irmão? Ele vem, não gosta, sai. Não sai antes do culto terminar. Tu já tivesse 5, tá certo agora? Amém. E o que tu tem agora não é teu. E Jesus disse: mulher, me dá um pouco dessa água. E ela disse: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, uma conversa comprida. E Jesus disse: se tu soubesse quem é que está falando contigo, e qual a disposição que eu carrego no coração, tu me impedirias, e eu te daria água viva, ou seja, uma água que vai saciar essa sede que você tem procurado saciar de outra forma. Tu ia me impedir, eu ia te dar uma provisão que vem de Deus, que ela vai saciar, ela vai te completar, ela vai te encher, de forma que você não terá necessidade. É disto que eu estou falando. O que Deus intencionou em nos dar, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Agora, voltando para o texto lá de Josué, o que a Bíblia diz? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu gosto desse amanhã aqui nesse versículo, porque mostra o planejamento de Deus acerca do nosso futuro. Deus não vê só o agora. Às vezes nós perdemos demais, porque a gente vem para o culto e a gente vem com aquela expectativa: se Deus me abençoasse, se eu recebesse uma bênção. E às vezes a gente chama um culto de abençoado só por uma sensação boa que a gente teve durante o culto. Eu quero te dizer, Deus tem um planejamento a médio e longo prazo acerca de você. E você deve lembrar que você está enquadrado. Estou falando com você. Estou falando com ministros. Estou falando com você. Deus tem planos de paz. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Se você nasceu de novo, você é membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Deus não vê só alguns, Deus vê o corpo, composto por vários membros. E você é um desses membros. Qual é o pensamento que Deus tem para a tua vida? De paz. Qual é o planejamento que Deus tem para você? Não é só para hoje, amanhã. Esse amanhã aqui diz o teu futuro. Santifica hoje. Amém? Porque no teu futuro o Senhor fará as maravilhas dele. Quais é as maravilhas de Deus? Proporcionar todo o bem que Ele intenciona para você. Planos de paz e não de mal. Você está comigo? Planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Agora eu te pergunto, como você está? Quantos filhos aqui, sem propósito, só existindo, acordando, lutando pela vida durante o dia, chegando no final dizendo graças a Deus mais um dia. Isso não quer dizer que a vontade de Deus está acontecendo. Pode ser que você está vivendo de uma forma que os planos de paz que Deus tem proposto, não só proposto, Ele adquiriu vida eterna. E na vida eterna está toda essa composição de paz, alegria, provisão. Mas da forma desordenada que nós vivemos, a gente não está possibilitando essa realidade nos alcançar. Estamos fora de algo que temos direito. E o pai está triste com isso. O pai está lamentando isso. Tem um texto no Novo Testamento que Jesus diz assim: quantas vezes eu quis cuidar
de vocês como a galinha faz com seus pintinhos. E vocês não quiseram. Observe, não era Deus que não queria cuidar. Não era Deus que não queria suprir, proteger. Já viu uma galinha cuidando dos pintinhos? Ela é girê. Ela chega e encontra uma comida, ela não come não, ela faz um barulho, todos os pintinhos vão lá e comem, a bichinha fica com fome. Amém? Ela encontra provisão, ela faz um barulho, todos os pintinhos vêm e comem. Se levanta um gavião, ela abre as asas, todos os pintinhos ficam embaixo, ela diz, você me come, mas não toca em nenhum deles. E Jesus estava trazendo essa ilustração. Assim como uma galinha faz com seus pintinhos, é a disposição do coração de Deus. Mas vocês não quiseram. Quando foi que não quiseram? Quando a condição é santificai-vos. Santificar é uma resposta a Deus. Santificar é soltar o comum e optar pelo sagrado. Eu sei que é a condição da maioria das pessoas aqui, de alguma forma estão fora dessa plenitude do que Deus pode e intenciona fazer. Pessoas que estão vivendo parcialmente o Evangelho, onde o propósito de Deus é pleno. Outros que não estão vivendo nada do Evangelho. Porque deixando de se sujeitar essa simples resposta, que só depende da gente. Deus não pode fazer isso. A consagração é um ato humano, não é um ato divino. Porque se a consagração fosse um ato divino, não era espontâneo. Se fosse Deus que me forçasse a me ajoelhar e dizer, ó Deus, eis-me aqui, eu te amo, isso não é consagração. Consagração tem que ser na minha vontade. Eu poder fazer qualquer outra coisa e eu dizer, não, mas eu quero Deus. Não, mas tem isso, mas eu não quero, eu quero Deus. Mas tem aquilo, eu não quero, eu quero Deus. Isso é se santificar. O que acontece quando você se santifica? O Senhor fará maravilhas. Ou as maravilhas que Ele tem planejado. Planos de paz e não de mal. Tem legalidade para começar a pavimentar o teu caminho. E você começar a desfrutar de todo o bem, que não se limita só em uma área. Quando Deus começa a agir sobre uma pessoa, é como uma planta seca, ela vai ficando verde de novo, folhas começam a brotar na área da família. Algo que não estava funcionando, começa agora a funcionar, ficar verde, ou seja, uma luz, esperança. Uma percepção que não tinha antes, agora substituindo insensatez, decisões sábias, agora possibilitando o ajuntamento, a unidade, a confusão, afastando, daqui a pouco uma família segundo Deus. O que foi isso? Santifica, e o Senhor fará maravilha no meio de vós. Isso quer dizer quando você está dizendo, meu Deus, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer, nenhuma porta se abre e começa a ficar verde. Daqui a pouco aquele ano vai dar certo. Vai dar certo. E você se levanta no ânimo. Necessariamente a situação não tem que mudar. Se você se levantar por dentro, você já ganhou. A situação pode estar do mesmo jeito, mas se ânimo chegar, eu te digo, você vai pular fora desse buraco. Você vai sair deste charco horrível de lodo. E isso é algo que Deus pode fazer. Daqui a pouco vai ficando verde, daqui a pouco uma proposta, daqui a pouco uma oportunidade, e daqui a um tempo você diz, meu Deus, que milagre Deus fez na minha vida financeira. De onde veio isso? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Na área de saúde, às vezes, sintomas, um histórico na família, e aquele peso, e aquela tensão, e aquela depressão.
santificai-vos. E Deus encontra um lugar e aquilo começa a ficar verde, um alento, uma palavra, uma luz, um encorajamento, um contato, um aconselhamento. Coisas começam a pavimentar, daqui a pouco você diz, meu Deus, quem eu era, quem eu sou. O que é isso? Santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mas vamos começar a terminar. Você diz, eu duvido, pastor. Pois eu vou terminar. Amém. Estou perto. Mas eu preciso te enquadrar. Qual é a sua visão? O que é que você tem? Qual é o seu planejamento? A percepção que eu tenho no meu coração, e se eu posso dizer no coração de Deus, é que a maioria daqui não tem visão nenhuma. Estão apenas existindo, esperando o que o amanhã vai trazer. Sem visão nenhuma, sem uma perspectiva, sem um planejamento, apenas existindo, esperando o que o amanhã trará. Quando Deus diz, bem sei que planos, tem um projeto para você, tem um planejamento para você, tem uma estratégia para você. Algo do céu, algo no coração de um pai. Quem é pai sabe, você faz plano para os seus filhos. E você faz plano não dizendo vá lá e faça, você quer estar inserido naquilo. No sentido de proporcionar. Se uma mãe não se esquece de um filho, quanto mais Deus. Deus tem planos para você. Não importa se você está chamado no ministério, porque tem um engano de Satanás, que parece que Deus tem um ajeitado com quem é do ministério. E os demais ficam dizendo, eu lamento, eu admiro, eu acho bonito, olha o homem de Deus, olha o ungido do Senhor. Mas eu, quem sou eu? Quem sou eu? Filho de Deus. Eu estava falando recentemente para a liderança, na escola de ministros, e eu citei aquele exemplo, Josué e Caleb. Quem era Josué? O sucessor de Moisés. E quem era Caleb? Ele não era sucessor. Deus não tinha em vista no futuro de Caleb ele ser o sucessor. Ele não era nem vice de Josué. Mas isso não fez com que o nome dele fosse diferente de Josué lá no céu. Para Deus era Josué e Caleb. Mesmo um sendo o líder e outro sendo, vamos chamar assim, de uma pessoa comum. Mas o que determinava eles serem iguais diante de Deus era a fidelidade. Era a fé que os dois tinham. Deus não via Josué com destaque, meu servo Josué e aquele Caleb. Não, era Josué e Caleb. E teve um momento que Deus nem falou em Josué, só falou em Caleb. E Caleb não era o líder principal. Caleb não fazia parte do ministério, ele era uma pessoa da multidão, mas se levantou com um grito de fé, no meio de uma circunstância, ficando do lado de Deus. Ele se santificou e possibilitou Deus fazer maravilha no amanhã de Caleb. Deus pôde ter o plano que ele tinha para Caleb executado. Quanto tempo levou? 40 anos só para começar, 45. Não, 45, diz lá. Diz que ele diz assim, eu tinha 40 anos quando o Senhor falou, e agora, 45 anos depois. 45 anos depois. O planejamento de Deus não estava abalado. O planejamento de Deus estava intacto. Eu é quem sei os planos que tem a teu respeito. Com 85 anos, ele disse, olha, eu trago à memória aqui as promessas de Deus a meu respeito. Deus me prometeu aquela montanha. Eu sei que é lá onde estão os gigantes, mas eu não quero nada menos do que aquilo que Deus me falou há 45 anos atrás. Minha é a força hoje, com 85 anos de idade, a mesma que eu tinha com 40 anos, me dar aquela montanha. Isso quer dizer o quê? Que o planejamento que Deus tinha acerca de Caleb, ele pôde completar.
Ele possuiu aquela terra onde foi visto os gigantes. Eu te pergunto, Caleb não tinha direito, ele era mais velho ali daquela geração, ele não tinha direito de dizer assim, eu já me esforcei muito esses 45 anos, me dê uma terra que eu não tenha mais que pelejar por ela? Ele não tinha direito de pedir? Se ele pedisse, Josué não dava? Dava, mas ele disse, eu não quero nada fácil não, eu quero a promessa, eu quero o plano, eu quero o que Deus falou comigo. Fazem 45 anos, mas é aquela montanha, é aquele lugar que eu quero, porque foi ali que Deus disse que ia me dar. Eu é quem sei os planos que tem a teu respeito. Quantas pessoas aqui não deixaram o que Deus falou na sua juventude no meio do caminho? Eu quero te dizer que as coisas levam tempo, gente. Deus falou com Moisés. Moisés entendia que era por intermédio dele que Deus ia livrar o povo. Fez algumas decisões erradas, teve que fugir. E nessa fuga, 40 anos, não foi? Eu estou com cuidado de dizer os números agora. Depois do cachorro eu fiquei meio atrapalhado. 40 anos, não foi? Foi? 40 anos. Nem pensava mais, Deus se esqueceu. Eu falhei. Deus tinha um plano tão bonito para mim, mas eu fui, errei e condenado lá. E a sarça começou a arder. Porque eu é quem sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de paz e não de mal. Não importa se os anos passaram, Deus não enfraquece. Deus não muda de ideia. 40 anos depois, lá estava Deus insistindo, aquela sarça ardente. Olha a estratégia de Deus. Outras árvores pegavam fogo no deserto, mas aquela era diferente. Aquela o fogo demorava, aquela não era consumida. E chamando a atenção, Deus está chamando a tua atenção hoje à noite. Tem uma sarça se movendo aqui, para lembrar que você tem um chamado, para lembrar que Deus tem um plano na tua vida. E para lembrar que você precisa se levantar para dar respostas. Porque se você não responder, infelizmente, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não pode cumprir sua promessa. Você está comigo? E por último, me faz lembrar Pedro. Pedro, aquele homem impetuoso, com um coração que só Deus entendia. Porque tem coisas que nós rejeitamos, mas quando Deus olha a essência do coração, tem uma pureza ali dentro tão maravilhosa. Aquele homem impulsivo, aquele homem precipitado, aquele homem que disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. E ele disse, mesmo que eu tenha que morrer com você. Olha que ousadia. Como é vergonhoso, gente, quando a gente diz uma palavra ousada e depois tem que engolir o que disse. É vergonhoso, é constrangedor. Ele se posicionou diante do mestre. Aquilo era a sua adoração, aquilo era a sua demonstração de importância. Senhor, eu estou pronto até morrer por você. Mas ele não tinha estrutura para sustentar aquele compromisso. Quantas pessoas não estão machucadas no corpo de Cristo porque firmaram um propósito na consagração e viram que na continuidade se perderam. Não conseguiram colocar em prática. E diz que quando as pessoas começaram a dizer, tu é um deles, tu é um seguidor dele, é certo que tu é um deles. Pedro disse, não sou. Outro disse, tu és um deles. Ele disse, não, com certeza não sou. E chegou um terceiro e disse, tu és. E ele teve que praguejar. Ele teve que dizer algumas palavras, certamente diminuindo Jesus, ou o projeto, ou a ideia de igreja. Ele praguejou. Ele disse palavras que deixou forte. Realmente ele não é um deles não. Porque um deles não dizia essas palavras. Tamanha era a pressão, tamanha era a fragilidade de Pedro. E quando o galo cantou, diz que o olhar dele se cruzou com o de Jesus. Normalmente quando a gente está machucado, a gente interpreta diferente.
Jesus estava olhando com um olhar de misericórdia, dizendo, eu estou contigo. E Pedro dizendo, ele está dizendo, está vendo, eu não disse, eu não disse. Porque quando você está magoado, você faz uma leitura diferente. E aquilo angustiou ele, disse que ele saiu para um lugar e chorou amargamente. Tem tantas pessoas chorando amargamente. Não tem lágrimas, mas o seu espírito está gemendo. Porque você se intitulou como covarde. Você se intitulou como alguém que não tem qualificação para seguir a Deus. Mas eu quero te dizer, Pedro saiu, chorou amargamente, mas diz a Bíblia que Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, apareceu para as mulheres e disse, vai e diz aos meus discípulos, e também a Pedro. Oh, aleluia. Diz aos meus discípulos, ou seja, os discípulos estavam juntos. Pedro não. Pedro não. Se ele não tivesse botado essa observação, certamente Pedro não teria sido avisado. Mas Jesus ressuscitou com Pedro na cabeça. Oh, aleluia. Não importa as tempestades, as circunstâncias. Eu te digo, assim como aquela sarça olhava para Moisés e dizia, eu lembro de você. E eu sei as palavras que eu disse a teu respeito. Meus planos de paz e não de mal. Tu vai ser aquele que vai conduzir. Um homem arrasado, cuidando de ovelha. Eu sou gago, eu não falo bem. Eu não sou eloquente. Esse era o conceito de Moisés. Mas Deus não muda. Esse é o meu ungido. Esse é o que eu escolhi para libertar o meu povo. Aleluia. Pedro lá, eu sou um covarde, eu não mereço compor mais o grupo de discípulos, muito menos apóstolo. E lá estava Jesus. Tu és pedra, Pedro. Tu não és essa fraqueza não. Eu sei o que você pode se tornar com aquilo, com os planos de paz que eu tenho a teu respeito. Eu sei o que eu sou capaz de fazer através de um coração disponível. Aleluia. Onde está você? Você está enquadrado. Essa mensagem é para você. Cadê seus sonhos? Cadê aquela visão do chamado? Por que apagou? Por que botou numa caixa? Por que enterrou? Cadê o chamado de Deus na sua vida? O que mudou? Mudou só em você. Em Deus não mudou nada. Deus permanece com a mesma expectativa, com a mesma ousadia. Mas Ele depende, santificai-vos, porque o teu futuro, eu vou fazer maravilhas nele. Porque Deus não tem planos de mal, Deus tem plano de paz. Aleluia. Quantos dons, quantas vocações. Aleluia. Quantos dons. Crentes de 10, 15, 20 anos apagados. Não mais com a mesma intensidade, sendo apenas um crente tradicional que tem uma igreja para vir no domingo. Ei! Para com isso. Se você considerar esse culto hoje como aquela visita de Jesus à casa de Zaqueu, um homem rejeitado pela sociedade, onde os seus atos eram vistos, defraudava, injusto, cobrava impostos, mas Jesus via ali um coração sedento, um coração que dizia assim, eu quero satisfação. Satisfação é dinheiro. Me dê mais dinheiro, me dê mais dinheiro, me dê mais dinheiro. E Jesus sabia, esse homem é sedento. Esse homem tem sede. E quando disseram, olha, vai passar um homem aqui, Jesus de Nazaré, ele tinha influência, ele poderia dizer, sai do meio, que eu quero chegar perto desse homem. Mas ele tinha uma sede certa. Ele dizia, eu não vou usar da minha influência para chegar perto desse homem. Esse homem é diferente. Esse homem não é um político. Esse homem é um santo. Eu não sou digno de estar perto dele, mas eu quero ver ele pelo menos de cima de uma árvore.
E lá estava ele, querendo saciar sua fome, sua sede. E de uma forma impressionante, Jesus soltou aquela multidão, foi até aquela árvore, chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, me convém pousar contigo na tua casa. Jesus foi naquela casa, não diz qual foi o sermão que Jesus pregou, eu acredito que nem pregou, mas Jesus o amou. Jesus foi lá como aquela sarça ardente. Zaqueu, tem algo para ti, Zaqueu. Por mais que você se veja desta forma, em Deus tem um plano de paz para você. Santifica-se hoje, e o teu futuro será maravilhoso. E Zaqueu disse: eu resolvo. Eita, eu resolvo. Hoje eu mudo a minha vida, hoje eu mudo a minha expectativa, hoje eu mudo a minha trajetória, hoje eu paro a forma que eu vinha caminhando. Eu resolvo me santificar hoje. Hoje eu solto o comum, eu abraço a oportunidade de Deus, eu abraço o sagrado. Eu vou dar metade do que eu tenho, para não ter dúvida que eu tenho nada ilegal. E se porventura alguém se apresentar dizendo: eu fui defraudado por você, eu vou devolver a ele 4 vezes mais. Jesus olhou e disse: só pode ser vida de Deus. Hoje veio salvação nesta casa. Onde está você que quer se levantar? Não vai vir aqui à frente não, mas quer fazer como Zaqueu. Eu resolvo hoje aproveitar esta oportunidade, e eu me levanto para responder o que Deus tem na minha vida. Isso vai romper coisas. Canta um cântico. Tem alguém que resolve hoje? Tem alguém que identifica: Deus me enquadrou e eu não vou continuar. Eu paro para responder à sarça. Eu paro para entender: hoje Deus se moveu diferente a meu respeito. Fique em pé, você que sabe. Na verdade era para todo mundo ficar em pé. Porque eu tenho certeza que nenhuma aqui está na plenitude do que Deus tem. Glória a Deus. Pai querido, nós nos levantamos, nós exaltamos a tua misericórdia, a longanimidade que tem insistido conosco, mesmo tendo toda essa resistência, passividade. Mas hoje nós nos movemos, levantamos as mãos e nos deixamos levar. Eu me levanto, não naquilo que eu quero ou entendo que Deus tem para a minha vida, mas eu me levanto mais para teus planos e propósitos. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade de operar tanto o querer como o realizar de todas as coisas. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. Eu vivo para os teus planos. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Se eu defraudei alguém, Senhor, eu quero restituir. Se o tempo que eu passei sem usar o meu dom, pessoas sofreram, pessoas padeceram, eu me proponho a restituir. Eu me levanto para responder. Hoje veio salvação nesta casa. Hoje veio salvação. Hoje veio intervenção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar.